Olá, bem-vindo ao canal Neurônio Mestre. Eu sou Márcio Souto e vou levar vocês ao maravilhoso mundo da astronomia e da tecnologia. Nesse episódio veremos Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar. Vênus é conhecido como estrela d'alva, estrela da manhã, estrela da tarde, estrela véspera e estrela do pastor, mas Vênus não é estrela. Vênus é um planeta rochoso e muito, muito quente. As temperaturas na superfície de Vênus atingem médias de 470 graus Celsius. Isso é muito quente, suficiente para derreter chumbo. Não é uma boa ideia caminhar por lá. A sua atmosfera contém 97% de dióxido de carbono. Definitivamente não dá para pegar um fôlego lá. As nuvens de Vênus são formadas por ácido sulfúrico e, se observado por telescópio, poderemos ver suas fases. Vênus também é o planeta mais brilhante no céu noturno visto da Terra, atingindo magnitude aparente de -4,6. No episódio sobre o planeta Mercúrio você pode encontrar uma explicação detalhada sobre o que é magnitude aparente. Assistam! Tenho certeza que vocês vão gostar. Vênus é o astro mais brilhante do céu se descontarmos o Sol e a Lua. A propósito, Vênus não possui luas, assim como Mercúrio. Veja uma foto que tirei de meu celular em julho de 2021, logo após o pôr do sol. Podemos ver claramente Vênus e a Lua. Naquele mês o planeta Vênus e Marte estavam alinhados sob o nosso ponto de observação da Terra. Pelo site avensabov.com, nessa mesma data de minha foto, podemos ver que a palavra Vênus está sobreposta à palavra Marte, pois os planetas estavam alinhados. Fiz um círculo verde para facilitar a localização. Também circulei de rosa a posição da Lua. Reparem que a comparação entre a data e hora da minha foto do celular e a data e hora do software não deixa dúvida que o astro da foto é Vênus. Uma maravilha poder saber onde os astros estão para poder contemplá-los. Ah, sim, essa é uma foto de Vênus tirada pelo meu celular que me custou poucos dólares. Já essa outra foto foi tirada pelo telescópio espacial Hubble que custou mais de 2,5 bilhões de dólares. Podem sorrir, eu entendo. Voltando a Vênus. Ele se assemelha ao planeta Terra no tamanho e na massa. O diâmetro de Vênus é 650 km menor que o diâmetro de nosso planeta. Normalmente órbitas planetárias são elípticas, mas Vênus possui uma órbita que é quase circular, tendo menos de 1% de excentricidade. Ele está a uma distância média de 108 milhões de quilômetros do Sol. A Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, então Vênus está relativamente próximo a nós. Vênus leva 243 dias para dar uma volta em seu próprio eixo, mas leva 224 dias para completar uma volta em torno do Sol. Isso significa surpreendentemente que um dia em Vênus dura mais que um ano. Ele é o planeta do Sistema Solar que gira mais lentamente ao redor de si mesmo com uma velocidade de 6,5 km por hora. Para efeito de comparação, a Terra gira a 1.670 km por hora. Mas as surpresas não param por aí. Vênus não para de impressionar. Sentem aí que lá vem bomba. Ele simplesmente gira no sentido contrário. Para avaliarmos algo no espaço precisamos de uma referência. Então, nossa referência aqui é o Polo Norte do Sol. Enquanto todos os planetas orbitam no sentido anti-horário, Vênus é o único que gira no sentido horário em uma rotação retrógrada. O Sol lá nasce no oeste e se põe no leste. Esse é o cosmos sempre nos surpreendendo. Vênus foi o primeiro planeta a receber uma sonda espacial. Ele foi explorado pelas sondas soviéticas Venera. A sonda Venera 7 tentou pousar na superfície do planeta em 1970, contudo seu paraquedas se rasgou parcialmente e o impacto com a superfície foi forte, mas ela sobreviveu e ficou inclinada para o lado na superfície enviando sinais de rádio com dados sobre a temperatura do planeta por cerca de 20 minutos. Essa foi a primeira telemetria recebida da superfície de um planeta. Na próxima foto vemos a tábua de Vênus de Amisaduca. Essas tábuas são documentos antigos preservados pelo tempo que registravam observações astronômicas de Vênus feitas no primeiro milênio antes da Era Comum e foram escritos em escrita cuneiforme. Acredita-se que esse registro astronômico tenha sido compilado durante o reinado do rei Amisaduca. Por isso a tábua recebe esse nome.
Nesses documentos estão escritos os tempos da subida de Vênus e sua visibilidade no horizonte, antes ou depois do nascer e pôr do Sol, sob a forma de datas lunares. As observações da tábua foram registradas durante um período de 21 anos. Já tinha gente se divertindo e aprendendo sobre o universo nessa época. Estamos chegando ao fim de nossa jornada sobre esse belo e quente planeta. Veja a foto tirada pela sonda soviética Venera 13. Essa sonda conseguiu chegar à superfície de Vênus e suportou bravamente por alguns minutos antes de sucumbir às temperaturas e pressões atmosféricas absurdas do planeta. A sonda foi uma guerreira, e tirou algumas fotos pra gente antes de derreter e implodir. A foto de cima é como foi vista a superfície de Vênus sem nenhum efeito adicionado. Na foto de baixo foi retirado por software o efeito da atmosfera venusiana. Como não poderia faltar, para finalizar, um comparativo entre os tamanhos de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem. Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.